professor Carlos André Cavalcante é o entrevistado de hoje do Dicarte, para uma conversa sobre direito, arte e religião. Antes, um lembrete, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Professor, o direito também teve uma contribuição da religião em sua evolução? Teve, muito grande, e aí talvez até a resposta vá desconcertar muita gente, porque a gente está acostumado a observar alguns assuntos de acordo com o olhar do cinema, da televisão, então é preciso observar o tema que eu vou colocar sem preconceito. A grande influência que a igreja ofereceu, o cristianismo ofereceu para dentro do direito, por incrível que pareça, foi o direito inquisitorial. Por que o direito inquisitorial? Porque ele tem uma característica de racionalização processual. Foi o primeiro direito que estabeleceu medidas de tempo, obrigatoriedade de um procurador do réu, que é uma espécie de advogado de defesa, sem os poderes que o advogado de defesa hoje em dia tem, a necessidade de provas que estejam relatadas por escrito e, ou seja, a racionalização do processo até um veredito, até uma solução. Agora, claro, um direito que aceitava coisas que hoje, por exemplo, como prova, seria possível dizer que alguém voou até uma abadia e entrou em forma espiritual, transformou-se novamente em homem e violentou uma freira. Isso é parte de um processo inquisitorial que eu já estudei. Então, a noção do que é prova naquele tempo era outra coisa. Mas a estrutura, o esqueleto, digamos assim, de um processo, a racionalização da processualística foi uma iniciativa dos inquisidores, que eram muito orgulhosos por isso e foram estudados amplamente por Max Weber, que demonstra a importância desse direito inquisitorial sem retirar dele o caráter de intolerância religiosa óbvio. Né? Professor, essa contribuição é mais nítida no caso da construção da ideologia dos direitos humanos? Por incrível que possa parecer também, esse processo, como tudo na história é dialético, tudo na história é complexo, né? Esse processo de racionalização do direito gera por parte dos inquisidores, gera uma expectativa. As pessoas passam a saber que existe um direito que se atribui a elas. Só que isso, do século VII, VIII, quando esse processo iniciou-se, da oficialização da Inquisição no século XII, até que isso se transformasse numa mentalidade de independência do indivíduo que avora para si o direito, ora, chegamos ao século XVIII, quando os direitos humanos realmente se consolidam como um pensamento. Então não é um processo rápido, é um processo lento, doloroso, cheio de vítimas, de injustiças, mas também com uma janela de luz aberta lá atrás na Idade Média por essa configuração opressiva, mas que dava uma sensação de direito positivo, de direito pré-existente. Com as transformações da relação da igreja com o príncipe, com os monarcas, o magistrado da igreja foi sendo separado do magistrado do príncipe. Quando o juiz da igreja é um, o juiz do príncipe é outro, isso significa que em algum momento, sem que o príncipe o deseje, no futuro acontecerá uma exigência de direitos por parte daqueles sobre os quais legisla o juiz do príncipe. E o juiz da igreja vai sendo diminuído, reduzido até o que está hoje. É juiz apenas para causas internas de dentro da igreja mesmo. Ele não funciona para a sociedade. Agora, repito, foi um processo muito lento, de muitos séculos, com muito sofrimento, mas que chegou ao que hoje nós chamamos de direitos humanos. Os direitos humanos são basicamente direitos cristãos. Quando a gente pensa os direitos humanos referem-se a princípios que estão no cristianismo. Se você pensar, por exemplo, o próprio direito à vida, o direito à vida, que é um direito humano essencial básico, é uma noção, um conceito do cristianismo que o diferencia no seu tempo, inclusive, como uma religião que traz o direito à vida para todos, não só para um povo escolhido ou para aquele que for cidadão romano, não, mas para todos, homens e mulheres. Como vários dos direitos humanos têm origem no cristianismo. É impossível entender os direitos humanos sem compreender a história do cristianismo. O que não significa que hoje ele esteja preso a nenhuma igreja. Não. Hoje os direitos humanos são laicos. O senhor se referiu à contribuição da Inquisição no sentido de preparar um processo, de preparar, sim, digamos assim, um caminho, né? uma liturgia de como o direito iria ser postulado, defendido e, enfim, julgado. E
Que outra contribuição o senhor citaria como sendo, assim, como tendo a origem na igreja? Há um outro direito na igreja que, mesmo não sendo voltado para a sociedade, não tendo a intenção de regular a sociedade como um todo, trouxe também uma tradição crítica muito importante, que é o direito canônico. O direito canônico é diferente do direito inquisitorial. O direito canônico percebe a necessidade da organização institucional a partir de regramentos, de disciplina, de obediência hierárquica. Essa formulação de direito, a mim me parece, mesmo não sendo um especialista em história do direito, muito semelhante às necessidades institucionais, por exemplo, dos regulamentos e regimentos do setor público, das ordenações que não são chamadas dessa forma, tem um conceito mais voltado para a gestão dentro das empresas privadas. Quando uma empresa privada decide, por exemplo, qual é o seu objetivo, qual é a sua missão, ela está também disciplinando, está também organizando. Então, como corporação, enquanto a soma de várias pessoas, na Idade Média, na corporação, soma de muitos corpos, ou seja, pessoa jurídica, a igreja desenvolveu um direito canônico que hoje é uma inspiração para todas as diversas, as mais diversas instituições, tanto públicas quanto privadas. Professor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, com a gente. Will. E até a próxima. Obrigado.